Olá, irmãos! Hoje eu quero compartilhar uma reflexão a respeito da parábola do semeador. Uma das parábolas que Jesus deixou para nós lá no livro de Mateus, no capítulo 13, do verso 3 ao 9, e que diz assim: Jesus contou várias parábolas como esta. Um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso, e não havendo muita terra, germinaram rapidamente, mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre os espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos. Assim, outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior do que a quantidade semeada. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Nesse texto, nós vemos o quanto a palavra de Deus ela pode produzir frutos na nossa vida. Porque a palavra de Deus ela é viva e é poderosa. E quando recebemos com o coração disposto, podemos ter o nosso caráter transformado e também conhecer a vontade de Deus de uma forma ainda mais profunda. Hoje eu quero te convidar, junto comigo, a analisarmos o nosso coração. Será que ele tem sido disposto a ouvir a palavra de Deus? Será que temos ouvido essa palavra com atenção? Será que o nosso coração tem sido um solo fértil para aquilo que Deus deseja semear? Nós estamos rodeados de tantas pessoas, seja pessoalmente, sejam conectadas na internet, e também estamos rodeados de muitas informações. E por isso acabamos querendo dar atenção a todas essas coisas ao mesmo tempo e desenvolvemos relacionamentos superficiais e acabamos fazendo até uma leitura dinâmica dos textos que a gente lê. Sejam textos físicos, textos especialmente os digitais, a nossa atenção ela começa a ser compartilhada. E por vivermos dessa forma tão agitada, tão sem foco, nós corremos o risco de reproduzir esse padrão de relacionamento em nossa vida com Deus também. Então nós começamos a conversar com Deus de forma superficial. Temos dificuldade de dar a Ele a nossa atenção exclusiva. E quando lemos a palavra, muitas vezes não refletimos sobre ela. Não entendemos o que Deus está querendo trazer ao nosso coração como verdade, como revelação. E nesses momentos em que a gente acaba não parando para analisar o que a gente lê, não paramos para ter uma leitura mais profunda da Bíblia, nós perdemos a oportunidade de fortalecer as nossas raízes, de criarmos raízes profundas com Deus e assim frutificarmos. Mais adiante, Jesus ele explica aos discípulos o significado dessa parábola, o que cada solo representava. E ele diz que as sementes que caíram à beira do caminho eram aquelas pessoas que ouviam a palavra do reino, mas não entendiam. E aquelas sementes que caíram no solo rochoso eram aquelas pessoas que ouviam a palavra com muita alegria, mas por não terem raízes profundas, quando elas passavam por algum problema, por alguma dificuldade, logo elas desanimavam. A semente que caiu em meio aos espinhos eram aquelas pessoas que ouviam a palavra, mas elas eram sufocadas pelas preocupações dessa vida e pelas riquezas também. E por isso também não conseguiam produzir frutos. Mas eles nos contam que aquela semente que caiu na terra fértil são pessoas que ouvem a palavra e a entendem e assim elas produzem frutos. Para que nós possamos ter uma vida profunda com Deus e produzir frutos, eu trouxe aqui 2 passos que a gente precisa colocar em prática no nosso dia a dia, que é a disposição do nosso coração em ouvir a Deus, em parar para ouvir, em parar para prestar atenção naquilo que Ele está falando através da palavra, e também a nossa dependência do Espírito Santo. No momento em que estamos lendo a Bíblia, é só pela revelação, pela direção do Espírito Santo que podemos receber essas verdades que nos transformam a cada dia. Essa é uma reflexão que precisamos fazer ao longo de toda a nossa caminhada cristã. Não só quando recebemos a Jesus, mas especialmente quando notamos que a nossa vida tem ganhado um ritmo cada vez mais acelerado.
Então eu te convido a parar um pouco mais, ouvir com atenção aquilo que Deus tem a falar. Que Deus possa, em nome de Jesus, trazer transformação em nosso caráter e transformação na nossa vida, para que possamos produzir muitos frutos e frutos que permaneçam. Em nome de Jesus. Amém.